Então, bom dia, meus amados. É com muita alegria que estou novamente convosco para podermos louvar ao Senhor juntos e também para podermos abrir a Sua palavra, meditarmos nela com alegria. Então, sem demoras, vamos abrir em 1 Timóteo, capítulo 1, e vamos fazer a leitura dos primeiros 11 versículos, este que é o texto para a nossa meditação desta manhã. Dá. Enche o coração. 1 Timóteo 1, iniciando no verso 1, e diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem, rumo da Macedónia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede do coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Até aqui, para já a leitura das Escrituras e que o Senhor abençoe a nossa meditação dela. Esta carta é uma carta dirigida não em primeira mão a uma igreja, embora o destinatário final fosse a igreja, mas a Timóteo. E é uma das cartas de um conjunto chamadas as cartas pastorais, que Paulo escreveu a Timóteo e Tito, que eram dois colaboradores próximos. Tal como lemos no versículo 3, por esta altura Timóteo estava em Éfeso, servindo a igreja em Éfeso, cuidando de alguns problemas que já estavam na mente de Paulo. Então Paulo tinha pedido a Timóteo, seu companheiro, seu discípulo até, que ficasse lá para poder tratar destes assuntos da igreja. Para podermos compreender bem aquilo que Paulo vai tratar e que ele vai pedir a Timóteo, precisamos de um bocadinho de contexto. Paulo visitou Éfeso pela primeira vez na sua segunda viagem missionária. A primeira passagem nesta cidade foi relativamente breve, mas deixou uma grande vontade de que ele regressasse para poder continuar ali o trabalho. Lemos isso em Atos capítulo 18. Então, na sua terceira viagem, Paulo foi novamente a Éfeso e desta vez deteve-se lá por longo tempo, mais de 2 anos. Quando chegou, encontrou alguns discípulos de João Batista, a quem expôs o Evangelho, eles foram batizados. Durante 3 meses esteve a ensinar na sinagoga aos judeus, mostrando como Jesus era o Messias prometido, pregando-lhes o Evangelho, mas em face da resistência, da oposição que encontrou entre os judeus, ele depois teve que retirar-se da sinagoga e esteve durante 2 anos na casa de Tirano, ensinando, pregando, anunciando o Evangelho. Paulo operou milagres que fizeram com que a sua fama e reputação espalhasse por toda aquela região da Ásia. Muitos vinham ouvi-lo, foi um trabalho muito frutífero. Paulo esteve ali realmente muito tempo. E isso causou uma grande comoção na cidade. Nós lemos que muitos
que eram dados a artes mágicas, quando se converteram, queimaram livros cheios destes ensinos ocultos, livros valiosos, mas que foram queimados por causa disso, porque agora conheciam a verdade. Lemos que um homem chamado Demétrio, que era um artífice de ídolos, que serviam no templo de Diana, levantou uma grande comoção também na cidade contra Paulo, contra os crentes, porque estava a perder negócio, porque havia tantas pessoas a converter-se que já não compravam os ídolos e ele via o seu negócio arruinado, então moveu uma grande contenda contra os cristãos. Paulo, quando escreve aos Coríntios, disse que foi em Éfeso que lutou com feras, não que ele tivesse andado lá à bulha com leões e tigres, mas falava da disputa espiritual difícil que foi a implantação daquela igreja. Também em 2 Coríntios ele fala da natureza da tribulação que passou ali naquele lugar a ponto de desesperar até da própria vida. Em Atos, no capítulo 20, quando ele chamou os presbíteros de Éfeso para uma despedida, ele disse que foi com lágrimas, provações e ciladas dos judeus que o Evangelho foi implantado e cresceu naquela cidade. Então, a cidade de Éfeso foi um contexto, por um lado, muito hostil ao Evangelho, mas por outro, muito frutífero para o Evangelho. O que serve apenas para demonstrar que, para Deus, o Deus que reina, como nós acabamos de cantar, não há situações impossíveis, não há pessoas inalcançáveis, não há circunstâncias que não possam mudar. Este homem fez o trabalho a que foi chamado para fazer e o Senhor deu o fruto que lhe aprouve naquela cidade. Em Atos capítulo 20, nós lemos que Paulo, antevendo que durante muito tempo não estaria novamente em Éfeso, talvez pela última vez estaria ali próximo daquelas paragens, ele chamou os presbíteros para se encontrarem com ele numa outra cidade chamada Mileto. E ele falou aos anciãos daquela igreja e ele disse: atendei por vós, ou tenham cuidado por vós e por todo o rebanho de Deus que o Senhor vos confiou. Ele antevia dificuldades. Se foi difícil a implantação, o crescimento daquela igreja, seria difícil também a sua continuidade ao longo do tempo. E era necessário que aqueles homens que tinham a responsabilidade por aquela igreja local tivessem, em primeiro lugar, cuidado por si mesmos, para não serem enganados, para não caírem no pecado, para não se desviarem do Evangelho, mas que tivessem também o sentido de responsabilidade para cuidar do rebanho de Deus naquele lugar. Paulo alertou-os que iriam penetrar entre eles lobos devoradores. Uma vez mais, ele não se referia aos próprios dos lobos, mas a pessoas, a homens que seriam enganadores, que teriam interesses perversos e que entrariam na igreja para devorar os crentes, para destruir o trabalho, a obra de Deus. Homens importados consigo próprios mais do que com o Evangelho e com a igreja. Mas os perigos não vinham só de fora, porque no versículo logo a seguir, Paulo diz que estes homens, estes lobos devoradores, se levantariam também dentre eles mesmos. Então o apelo do apóstolo era: vigiai, vigiai. Não sabemos exatamente quanto tempo passou depois desse encontro. É difícil situar aqui esta carta. Crê-se que foi depois da prisão de Paulo em Roma, mas não sabemos exatamente o contexto, mas percebemos que aquilo que Paulo temia que acontecesse e aquilo que Paulo alertou os irmãos daquela congregação para terem cuidado, estava realmente a acontecer. Foi por isso que ele mandou Timóteo, como diz no versículo 3, para ficar em Éfeso, para pôr em ordem a igreja, para admoestar a certas pessoas. Paulo, que tinha previsto esses problemas, essas dificuldades,
ele agora enviava Timóteo para cuidar dessas coisas. Esse é o contexto desta carta. Timóteo agora recebia esta carta do apóstolo com instruções específicas sobre alguns assuntos específicos, sobre como colocar ordem na casa de Deus, na igreja, mas também esta mensagem era dirigida ao próprio do Timóteo, encorajando-o para que ele não desfalecesse perante a difícil missão que Paulo lhe tinha pedido. Timóteo era ainda um homem jovem, nós percebemos isso no decorrer da carta. E então Paulo queria encorajá-lo, este era o primeiro propósito, e em segundo lugar, aquilo que Paulo estava aqui a dizer a Timóteo revestia as palavras de Timóteo à igreja da autoridade apostólica de Paulo. Porque Timóteo certamente poderia ler esta carta perante os irmãos para que aquilo que Paulo ensinava agora pudesse também ser confirmado por ele. Este é o contexto. Paulo e Timóteo tinham um relacionamento já longo e muito íntimo, muito querido, não é? Vemos o modo como Paulo falava de Timóteo aqui no versículo 2, o meu verdadeiro filho na fé. Quem eram estes dois homens? Paulo, ele era fariseu de fariseus, um homem profundamente religioso, um jovem brilhante, agora já não seria jovem, já estaria no final da sua vida, mas um jovem brilhante, exercitado nas Escrituras, que tinha sido treinado e discipulado pelos melhores mestres em Israel. Era um homem zeloso da sua religião. Era um homem que julgava servir a Deus com toda a sua vida. E julgava ele, na sinceridade do seu coração, que o melhor serviço que podia prestar a Deus era perseguir os cristãos, perseguir os discípulos de Jesus, a quem ele considerava um profeta herege. E, portanto, todos os seus discípulos hereges também. Este homem, muito sincero, muito religioso, profundamente treinado, era um perseguidor da igreja. Até ao dia em que o próprio Cristo o encontrou, quando ele ia a caminho de uma determinada cidade para aí perseguir e prender os cristãos. Aquele encontro com o Cristo ressurreto foi transformador. Nada mais foi igual na vida de Paulo. Daquele dia em diante, o perseguidor da igreja transformou-se num plantador de igrejas. O Evangelho de Cristo tornou-se a força motriz de tudo quanto Paulo fazia. Ele era o refúgio de Paulo, a esperança de Paulo, o objetivo de Paulo era que o nome de Jesus fosse conhecido, celebrado, amado, honrado e servido por toda a parte. Este homem gastou o resto da sua vida em viagens missionárias, de cidade em cidade, anunciando a Cristo. Não era uma tarefa fácil. Foi preso muitas vezes, foi açoitado, foi deixado como morto uma vez à porta de uma cidade. Tinha que andar em fuga, fugindo dos seus perseguidores, em naufrágios. Mas este homem agora tinha um objetivo completamente transformado para a sua existência. A sua vida não era o mais importante. Como ele escreveu aos Gálatas, a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aprendemos de Paulo como o Evangelho é profundamente transformador da vida. Aprendemos de Paulo que não é possível ter um encontro com Cristo e seguir a vida nos mesmos moldes. Aprendemos de Paulo que quando compreendemos o Evangelho e quando Cristo se torna realmente o Senhor da nossa vida, então é impossível que vivamos mais para os mesmos prazeres, para as mesmas vontades, para os mesmos objetivos de vida que antes nos moviam. Se Cristo é o Senhor,
Se o Evangelho realmente nos transformou, nos arrancou das trevas para a luz, da morte para a vida, então isso significa que toda a nossa vida sofre o impacto dessa transformação e que toda a nossa vida agora é um reflexo do amor e da glória de Cristo. Então a pergunta para nós é: como é que tem sido visível a transformação do Evangelho na tua vida? Isso nota-se. É possível que aqueles que te conheciam antes de te tornares um discípulo de Jesus reconheçam uma diferença entre aquilo que eras antes e aquilo em que te tornaste depois? É possível que aqueles que observam a tua vida, sejam familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, olhem para o modo como vives e reconheçam que tu vives não para ti mesmo, mas para Cristo, a quem amas. Na vida de Paulo isso era evidente, indisfarçável. O Evangelho transforma. Então a questão é, para ti, para mim, como é que tem sido visível a transformação do Evangelho nas nossas vidas? Outra coisa que aprendemos acerca de Paulo é que ele entendia o mandamento do Senhor quando se despediu dos seus discípulos e disse: ide por todas as nações e fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Como lemos lá em Mateus 28. Paulo compreendia que o dom que ele tinha recebido da parte de Deus, o dom do Evangelho, a graça redentora de Jesus, não era algo para ser guardado apenas para si, mas que precisava ser partilhado com os outros. Foi por essa razão que ele gastou o resto da sua vida a pregar o Evangelho. Mas notem que Jesus não disse que deveríamos fazer convertidos. Notem que Jesus não disse que era suficiente trazer pessoas a Cristo àquele momento inicial em que ouvem o Evangelho, em que têm um encontro com Cristo, reconhecem o seu pecado e até podem entregar-se a Cristo como seu Salvador e Redentor pessoal. O desafio, o mandato é para fazermos discípulos. O discípulo de Jesus é aquele que segue a Jesus e é aquele que ensina outros a seguir a Jesus. E foi isso que Paulo fez. Foi isso que Paulo fez, por exemplo, com Timóteo. Em Atos 16, nós lemos que no início da segunda viagem missionária de Paulo, ele, na cidade de Listra, encontrou Timóteo e a sua família. Timóteo era um jovem, tinha talvez à volta de 20 anos. Timóteo, ele tinha crescido num lar em que tinha aprendido as Escrituras. A sua mãe, a sua avó o tinham ensinado nas Escrituras. Elas eram judias, o seu pai era grego. Isso não foi impedimento para que aquelas duas mulheres treinassem aquela criança nos caminhos do Senhor. Quando Paulo conheceu a Timóteo, ele reconheceu em Timóteo algo que poderia ser proveitoso. Desafiou um jovem de 20 anos a seguir numa viagem missionária com uma duração desconhecida, em circunstâncias que ele não podia prometer que seriam fáceis. Ele já tinha feito uma primeira, portanto, Paulo já sabia o que é que podia esperar, sabia que não seria fácil, sabia que haveria muita oposição, muitos perigos, mas ele desafiou este jovem: vem comigo. E ele treinou Timóteo. Ele ensinou Timóteo nas Escrituras. Ele ensinou e te preparou para o serviço. E é por isso que vemos repetidamente, no livro de Atos e noutros lugares, Paulo a enviar Timóteo para cuidar de igrejas, para levar mensagens, para fazer um trabalho de continuação daquilo que Paulo fazia. Paulo tornou-se um fazedor de discípulos e não apenas de convertidos. Como Paulo escreveu a Timóteo na segunda carta, no capítulo 2, ele disse que o Evangelho que ele tinha recebido dele devia transmiti-lo a homens fiéis e também idóneos para instruir a outros. Enquanto
discípulos de Jesus, cada um de nós tem a responsabilidade de fazer discípulos. Então a questão para nós é, será que temos investido a nossa vida, o nosso tempo, a levar outros a Cristo e a ensiná-los a segui-lo? Isto não é uma tarefa só de alguns. Não é uma tarefa só para os presbíteros, para os anciãos, para os pregadores, é uma tarefa de todos. Cada um de nós, enquanto discípulo de Jesus, devia sentir a urgência de levarmos outros a Cristo, pregando-lhes o Evangelho, mas também de acompanharmos as suas vidas, de podermos treiná-los nas coisas que nós mesmos já temos aprendido. Nós, que conhecemos mais do Senhor, que somos mais maduros, que temos mais experiência, temos a responsabilidade de treinar outros para o serviço do Senhor. Isso faz uma igreja forte. Isso faz uma igreja saudável. Isso cria uma coesão entre o povo de Deus, em que todo o corpo de Deus, em que toda a igreja cresce, forte, ousada, capaz de cumprir a missão que Jesus nos entregou. Este era Paulo. Mas lemos também acerca de Timóteo, a quem esta carta era dirigida. Nos diversos lugares das Escrituras nós podemos aprender algumas coisas acerca de Timóteo. Sabemos que ele era jovem quando Paulo o chamou e desafiou a ir com ele em missão, mas era jovem ainda agora quando recebeu esta carta. Pensa-se que teria à volta de 30 e poucos anos, um jovem. E por causa da sua juventude, às vezes Timóteo sentia-se inseguro. E Paulo diz-lhe, por exemplo, no capítulo 4 e no versículo 12, ninguém despreze a tua mocidade. A mocidade, a juventude de Timóteo poderia ser um obstáculo a que ele pudesse cumprir a sua missão. Pensemos, ele que era um jovem, tinha sido enviado agora por Paulo para corrigir, admoestar homens mais velhos do que ele. E isto era intimidante. Alguns destes homens poderiam desconsiderar Timóteo porque ele era afinal apenas um jovem. Poderia ser motivo de descrédito para Timóteo. Ele, sendo jovem, lidava ainda com as paixões da juventude, como lemos em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 22, Paulo aconselhando, foge outro sim das paixões da mocidade. Timóteo ainda travava essas lutas em si mesmo. Timóteo era talvez uma pessoa tímida, um introvertido, alguém que tinha alguma dificuldade em assumir posições de liderança fortes. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, Paulo exorta Timóteo dizendo, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, ou de medo, ou de timidez, como dizem outras versões, mas de poder, de amor e de moderação. Timóteo era também um jovem doente, tinha problemas de estômago. Aqui na primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, versículo 23, Paulo diz-lhe, não continues a beber somente a água ou usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Às vezes nós pensamos nas pessoas das Escrituras como super santos, super pessoas, cuja vida é ausente de problemas, de desafios. Imaginamos como se a tarefa que Deus lhes confiou era para eles fácil de cumprir. Nada pode estar mais longe da verdade. E a Bíblia é muito honesta acerca das fraquezas e dos desafios, das lutas pessoais de cada um dos servos de Deus. Aquilo que faz a força destes homens não está em si mesmo, mas fora de si. É a graça de Deus que basta para estes homens. Foi assim com Paulo. Paulo aprendeu isso. Foi Paulo que ouviu da parte do próprio Senhor: a minha graça, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A minha graça te basta. E Paulo agora encoraja Timóteo.
E dizendo, olha, eu sei, tu tens muitas lutas, muitas dificuldades, és jovem, às vezes as pessoas não te dão crédito, ainda lutas com as tuas paixões da juventude, tens a tua timidez, és doente, mas nada disso importa. Porque as nossas fraquezas não são impedimento para o serviço. A graça de Deus é suficiente. Qual tem sido a tua desculpa? Qual tem sido a tua desculpa para não te apresentares ao serviço do Senhor? Qual tem sido a tua desculpa para não cumprires o ministério a que o Senhor te chamou? Sim, porque o Senhor te chamou a um ministério. Deixa as desculpas para trás. O Senhor conhece-te. O Senhor sabe quais são as tuas limitações, as tuas fraquezas, as tuas lutas. Ele chamou-te e Ele te dará a graça necessária para cumprires o teu ministério. Paulo escreve a Timóteo para lembrá-lo também que a razão, a fonte, o poder e o alvo do serviço dele é o Senhor. E por isso, logo nestes primeiros versículos, Paulo diz: Timóteo, eu sou apóstolo de Cristo, não pela minha vontade, não porque um dia me apeteceu, não porque quis mudar de carreira profissional, mas pelo mandato de Deus. E tu também és um enviado de Deus. Paulo escreve a Timóteo para recordá-lo que eles, os dois, serviam o mesmo Senhor. Ele diz, o nosso Salvador, a nossa esperança, o nosso Senhor. Aquilo que Deus podia operar na vida de Paulo e que Timóteo tão bem conhecia, sendo o seu companheiro e discípulo, Deus poderia operar na vida de Timóteo. Por isso, a Timóteo, Paulo desejava graça, misericórdia e paz. E era quanto bastava para que Timóteo cumprisse a sua missão. Meu amado, isso também é quanto basta para tu cumprires a tua missão. Então, 3 lições importantes para começarmos. Primeiro, como é que tem sido visível a transformação do Evangelho na tua vida? Segundo, tens investido a tua vida, o teu tempo a levar outros a Cristo e a ensiná-los a segui-lo? E terceiro, as nossas fraquezas não são impedimento para o serviço. A graça de Deus é suficiente. O problema na igreja em Éfeso era grave. Talvez muitos ainda não o percebessem, mas Paulo, sendo treinado no Evangelho, nas Escrituras, dirigido pelo Espírito Santo, ele reconhecia já os perigos. Ele diz que era necessário, versículo 3, admoestar certas pessoas. Que pessoas eram estas que precisavam de admoestação? Quem eram estes que precisavam de correção? Paulo diz que eram uns que estavam a ensinar outra doutrina. Outra doutrina. Paulo não diz aqui que eles estavam explicitamente a pregar um falso evangelho. Ele não usa a mesma dureza de palavras que usou, por exemplo, quando escreveu aos Gálatas, em que ele foi muito acutilante, chamando aqueles que pregavam o que ele chamou um falso evangelho de malditos. Aqui Paulo não é tão severo, mas ele diz, há aí alguns que estão a ensinar uma outra doutrina. Uma doutrina diferente. É literalmente aquilo que Paulo está a dizer. Um evangelho diferente. Aquilo que aparentemente era algo inconsequente, que poderia passar despercebido. Um pequeno desvio do evangelho. Porquê? Porque estes homens não estavam necessariamente a negar o evangelho,
mas estavam ocupados com fábulas e genealogias sem fim. Eles ocupavam-se com discussões inúteis. Eles gostavam de falar e de discorrer sobre os heróis do Antigo Testamento, da história de Israel, cujas histórias muitas vezes estavam, como acontece com frequência, envoltas já em mitos, não é? Nós conhecemos a história de Portugal, não é? Os feitos dos reis, e percebemos, não é? A esta distância que tudo aquilo é largamente exagerado. É assim que acontece, não é? E estes homens ocupavam-se dessas coisas, ocupavam-se das genealogias, traçando as linhagens para os patriarcas, procurando discernir aqueles que vinham de uma linhagem mais pura ou menos pura, discussões inúteis, nada proveitosas, que muitos podiam pensar, qual é o problema? Qual é o problema? Eles não estão a negar a Cristo, eles não estão a negar o Evangelho, estão só ocupados com outras coisas, com assuntos diferentes. Mas sabem, Paulo percebia onde esses assuntos diferentes conduziriam. Quando nós nos desviamos do Evangelho, isso conduz inevitavelmente sempre ao mesmo resultado. E nós percebemos qual era o resultado a partir do versículo 8, quando Paulo começa a falar da lei e do mau uso da lei. Quando nós nos desviamos do Evangelho, nós acabamos sempre fazendo um mau uso das Escrituras, um mau uso da lei, que na prática significa que nós estamos já tentando justificar-nos a nós mesmos perante Deus. É isso que Paulo quer dizer com o mau uso da lei. Esse era o problema na igreja da Galácia. Eles, ainda que anunciassem a Cristo, tentavam justificar-se a si mesmos, cumprindo e obedecendo aos preceitos da lei, não entendendo que Cristo era o fim da lei, o cumprimento da lei, e que era pela fé em Jesus e somente pela fé em Jesus que algum homem ou mulher poderia ser salvo e reconciliado com Deus. Paulo percebia que este aparente pequeno desvio, esta ocupação com coisas inúteis, iria resvalar necessariamente numa tentativa de autojustificação, chamando a atenção para cada um, para as obras de cada um, para o esforço de cada um, para a pureza étnica de cada um e desviar os olhos de quem era realmente importante: Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. O perigo era real e por isso a missão de Timóteo era urgente. Timóteo tinha que ir e tinha que admoestar aqueles homens. Nem sempre nós reconhecemos e admitimos que pequenos desvios do Evangelho são assim tão importantes. A tendência progressista, modernista, liberal da Igreja, que tenta transformar a pregação fiel do Evangelho em algo talvez mais facilmente tolerável por quem está lá fora, ela tem um efeito absolutamente perverso. Porque quando nós começamos a questionar as Escrituras, e muitos hoje o fazem, dizendo, isto não é para interpretar bem assim, isto está fora do contexto, isso era noutros tempos, os milagres não são realmente milagres, são fábulas, são ilustrações. Cristo não encarnou verdadeiramente. Cristo não ressuscitou verdadeiramente. Deus não criou verdadeiramente o universo em 6 dias. O dilúvio não aconteceu mesmo. Jonas não esteve lá dentro da barriga do peixe. São tudo alegorias, são tudo fábulas, são tudo ilustrações. O que importa, dizem, o que importa é o sumo da Bíblia. E o sumo da Bíblia, dizem eles, é a lei. Muitos reduziriam toda a Bíblia a 2 porções. Uma, o Sermão do Monte, a outra, os 10 Mandamentos. Dizendo, se nós vivermos desta maneira, está tudo bem.
Ouvimos recentemente um político dizer que ele não está preocupado com o seu estilo de vida porque Deus não se importa com aquilo que nós fazemos no quarto. Não se importa com o modo como vivemos a nossa vida. Não se importa com os pecados que cometemos, que a Bíblia chama de pecado declaradamente. É isso que conduz o desvio do Evangelho. Estas derivas liberais conduzem sempre à libertinagem, sempre ao pecado e destroem a Igreja. Embora muitos tentem seguir esse caminho pensando terem uma abordagem mais moderna, mais apelativa, mais contemporânea para melhor alcançar as pessoas. Eles não percebem que ao se desviarem do Evangelho, eles estão a destruir-lhe o poder. Porque aí a Igreja já não tem vantagem sobre o Estado, sobre um partido político, sobre uma ideologia. São tudo apenas formas de nós nos melhorarmos, formas de nós nos tornarmos bons, formas de nos podermos justificar a nós mesmos. Cuidado. Cuidado. Pequenos desvios do Evangelho produzirão grandes prejuízos. Grandes prejuízos. O fruto do Evangelho é amor e fé. Ele diz, no versículo 5, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de um coração puro, de consciência boa e de uma fé sem hipocrisias. Este é o fruto do Evangelho. Amor e fé, que vem de um coração puro, de uma consciência boa. Quando nos desviamos disso, o fruto que colhemos é exatamente o contrário. O fruto do outro Evangelho são dissensões e dissoluções. Ele diz no versículo 4 que aqueles que se ocupam das fábulas e das genealogias promovem discussões em vez do serviço da fé. Promovem discussões em vez do amor. Promovem discussões em vez do serviço a Deus. E mais, ele diz que o fruto destes, então, é, como diz a partir do versículo 9, transgressões, rebeldias, irreverências, pecados, impiedade, profanação, homicídios, desonra dos pais e das mães, impurezas, mentiras, violência. É contra estas coisas que é dada a lei, diz Paulo. É contra estas coisas que é dada a lei. Mas nós não poderemos livrar-nos delas. Não poderemos melhorar a nossa vida e finalmente ultrapassarmos o quão tenebroso é o nosso coração fora do Evangelho. O fruto do Evangelho é amor e fé. O fruto de qualquer outra coisa que não seja o verdadeiro Evangelho são dissensões e dissoluções. Dissensões, contendas e pecado. Paulo também diz que a sabedoria humana é oposta à loucura do Evangelho. Uma coisa que é normalmente comum a estes que começam a desviar-se do Evangelho é a sua eloquência, sua capacidade de persuasão. Soam tão bem os seus argumentos. Parecem verdadeiros. Parece mesmo que aquelas pessoas são, como diz o versículo 7, mestres da lei, que sabem do que falam, que realmente descobriram alguma coisa nova que vai ajudar toda a gente a chegar mais perto de Deus de uma maneira mais eficaz. Mas a Escritura nos adverte repetidamente que a sabedoria humana é a loucura aos olhos de Deus e que o Evangelho verdadeiro é loucura aos ouvidos
dos homens que se julgam sábios. Cuidado. A razão pela qual os outros evangelhos nos soam tão apelativos é só uma. É porque eles nos prometem coisas boas, bênção, sem o sacrifício. É um caminho muito mais fácil. A razão pela qual é melhor, mais apelativo esse outro evangelho é porque nele eu não tenho que contender com o meu pecado. Nele eu não tenho que ser humilhado, reconhecendo que sou pecador e não posso salvar-me a mim mesmo. Nele eu não tenho que admitir o meu fracasso, a minha falência espiritual. Nele eu não tenho que colocar-me diante do espelho e reconhecer-me transgressor, rebelde, irreverente, pecador, ímpio, profano, parricida, matricida, homicida, impuro, sodomita, raptor de homens, mentiroso ou perjuro, ou qualquer outro pecado. Então eu prefiro esse caminho. É um caminho mais agradável. É um caminho que não exige nenhuma humilhação da minha parte. É um caminho que não exige nenhum quebrantamento, que não exige nenhum arrependimento, que não exige que eu deixe para trás coisa nenhuma. É um caminho que diz, olha, podes continuar exatamente como és, porque Deus vai abençoar-te de qualquer maneira. Isto soa bem aos nossos ouvidos, mas é loucura. Como podemos nós pensar que o Deus Santo, que reina sobre o seu trono e que julgará todas as coisas, não se importa com o pecado que eu abrigo na minha vida? Como pensar uma coisa dessas? Mas estes homens passavam por mestres, pareciam sábios, pareciam entendidos. Na verdade, eram loucos e cegos. Na verdade, eles não sabem nem o que dizem, nem compreendem os assuntos sobre os quais falam. Cuidado, cuidado. Não nos deixemos levar pelas boas argumentações de nenhum homem. Apeguemo-nos à palavra de Deus. Apeguemo-nos à palavra de Deus. Apeguemo-nos ao testemunho fiel do Evangelho. Apeguemo-nos à verdade e não nos desviemos dela. Esta era a missão de Timóteo. Era corrigir aqueles que ensinavam uma outra doutrina, que, começando como um pequeno desvio do Evangelho, terminaria numa terrível deturpação do Evangelho e conduziria à ruína da Igreja. Era necessário admoestar aqueles que minavam o fruto do Evangelho, que é amor e fé, promovendo dissensões e dissoluções. Era preciso corrigir aqueles que falavam com eloquência da sua sabedoria humana, mas eram profundamente desconhecedores da mensagem do Evangelho. O Senhor tem para nós coisas grandes e boas. A sã doutrina, como Paulo refere aqui no versículo 10, a boa compreensão de quem Deus é, de quem nós somos, da obra de Cristo, da redenção, de como ela acontece, da vontade de Deus para as nossas vidas. Esta sã doutrina, ela só é possível de ser vivida, como diz o versículo 11, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito. Tentar viver a ética das Escrituras à parte do Evangelho, à parte de Jesus, é loucura e resultará em fracasso.
Tentar viver de acordo com os mandamentos de Deus, à parte do Evangelho e à parte da redenção em Cristo, é loucura e redundará em fracasso. Não compres essa mentira. Não compres essa mentira. É em Cristo que temos redenção. É em Cristo que temos justificação. É em Cristo que temos santificação. É em Cristo que seremos herdeiros da vida eterna. Não nos desviemos disto. Não deixemos que os nossos ouvidos sejam cheios de fábulas, de genealogias, de palavras bonitas que conduzem à ruína. Confirmemos nas Escrituras as coisas que temos ouvido. Apeguemo-nos à verdade. E como Jesus disse, a verdade vos libertará. A missão de Timóteo era difícil. Mas podemos talvez imaginar que ela foi bem sucedida. Mais tarde, no livro do Apocalipse, o próprio Jesus dirige uma mensagem à igreja em Éfeso. E aquilo que lemos lá é, por um lado, encorajador, por outro, igualmente desafiante. E convidava-vos até a abrirem as Bíblias aí, Apocalipse capítulo 2. Jesus dirige-se à igreja em Éfeso e ele diz no versículo 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. E nós lemos estas palavras e dizemos: glória a Deus! A missão de Timóteo foi bem sucedida. Aqueles irmãos acolheram a palavra, ouviram a admoestação, entenderam o perigo, corrigiram o seu caminho. Mas sabem, logo a seguir, Jesus diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das tuas primeiras obras. Saibamos também uma outra coisa. Primeiro, da necessidade de estarmos sempre vigilantes. Não é porque nós ultrapassamos um perigo que depois podemos ficar relaxados pensando já está resolvido. Há uma necessidade de estarmos sempre vigilantes, conforme Paulo tinha dito aos anciãos desta igreja. E a outra coisa que nós percebemos aqui por esta mensagem de Jesus a esta igreja é que a ortodoxia da nossa prática, do nosso ensino, não é suficiente. E não é só por si um sinal de que nós estamos a viver de acordo com a vontade de Deus. Estes irmãos corrigiram os falsos ensinos. Estava tudo em ordem nesse aspecto. Mas agora o problema era outro. Agora havia um problema de coração. Agora havia um problema de que estes irmãos apenas cumpriam um formalismo quando se chegavam a Deus e tinham perdido o seu primeiro amor. E este problema era tão grave como o primeiro. Então, irmãos, vigiemos, vigiemos e vigiemos. São muitos os perigos, são muitos os desafios que temos diante de nós. Mas a graça de Deus nos basta. Que assim seja para a sua glória.